Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas impressões sobre O Homem que Ri, de Victor Hugo. Esse é o quarto livro do Hugo que eu terminei de ler. Eu posso dizer que eu já li as grandes obras dele. A que eu mais gosto é Os Miseráveis, mas se tratando de Victor Hugo, que é o grande representante do romantismo francês, eu posso dizer que não tem como a gente considerar O Homem que Ri também um grande clássico da literatura. Eu já fiz outros vídeos comentando sobre Os Miseráveis, sobre os Trabalhadores do Mar e o Corcunda de Notre Dame. Eu fiquei. O que me chama a atenção em O Homem que Ri é que o romance ele é todo ambientado na Inglaterra durante os séculos 17 e 18. Isso é uma curiosidade. O protagonista dessa obra do Victor Hugo, chamado Gwynplaine, ele deu origem ao vilão Coringa que aparece nas histórias de Batman. O Homem que Ri, assim como outras obras do Victor Hugo, inicialmente não é uma leitura muito fácil. O Hugo, eu diria que ele tem uma prosa quase ensaística. Ele é muito detalhista. O primeiro capítulo ele é bem extenso, mas não se assuste com relação ao estilo de escrita do Hugo, porque a história em si, a trama de O Homem que Ri, é muito bonita, é muito interessante e vale muito a pena ser conhecida. Eu não vou dar muitos spoilers, mas basicamente O Homem que Ri, ele tem como protagonista um menino chamado Gwynplaine. Ele é abandonado numa região da Inglaterra. Isso envolve um segredo que depois vai ser explicado qual é, mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso para não dar spoiler. O que chama muito a atenção com relação ao Victor Hugo é a maneira como ele descreve o lugar onde o Gwynplaine ele se encontra. Novamente, aqui ele vai dar ênfase à manifestação da natureza. A natureza vai aparecer de uma forma selvagem, ameaçadora, hostil. Ele vai ficar realmente num ambiente que vai remeter até mesmo à morte. Também me chama muito a atenção nessa parte inicial do romance uma cena em que o Gwynplaine ele vai encontrar um morto, um criminoso que foi executado balançando na corda de um patíbulo. É uma representação muito interessante do Victor Hugo. É uma cena longa, mas muito bem escrita. Eu diria que é criada uma atmosfera gótica nesse segmento do romance. Também no Homem que Ri, o Victor Hugo ele vai explorar esse personagem Gwynplaine ele foi deformado, e justamente essa deformação facial é que faz com que ele tenha um sorriso permanente. Então ele vai ser, isso não é spoiler, isso está na capa do livro. Então ele vai ser uma atração, mambembe, enfim, e vai provocar o riso. Só que apesar dele aparentemente estar rindo, em vários momentos ele vai estar vivendo uma situação ou conflitos dramáticos. Chama a atenção também nessa obra do Hugo a representação que ele faz da mulher. Nós temos aqui duas personagens femininas muito interessantes. A Dea, que é o interesse romântico do Gwynplaine, ela é retratada como uma mulher divina, ela é sacralizada,
ela representa o etéreo, aquilo que é divino, e de certa maneira o amor que a une ao Gwynplaine é o amor espiritual. E também nós temos uma outra personagem feminina chamada Josiane, que vai ser justamente o oposto. Ela vai ser uma mulher atraente, sensual, ela vai remeter àquelas mulheres diabólicas, enfim. É muito interessante essa maneira como o Victor Hugo ele vai representar a mulher, que remete justamente à estética romântica, ou seja, a Dea, enquanto a Dea, que o próprio nome dela Dea, Deus, alguma coisa, né, associada à dimensão do cósmico, alguma coisa assim, ela é a própria representação do bem. A Josiane vai ser uma coisa mais associada ao mal, e o Hugo ele vai se utilizar de representações mitológicas, tais como a sereia, a deusa Afrodite, para associá-la a uma sensualidade latente e até mesmo perigosa. Também chama a atenção em O Homem que Ri a exploração que o Hugo faz de elementos díspares. Nós temos aqui uma ascensão que ao mesmo tempo representa uma queda, e também no final do romance, em determinado trecho ali, nós temos a morte, que também remete ao renascimento, ao ressurgimento. E isso também tem muito a ver com o movimento romântico. Enfim, eu gostei muito de O Homem que Ri. Eu acho que para quem gosta da literatura do Victor Hugo, vale muito a pena conhecer e ler este romance. Ele é um autor que escreve muito bem, ele utiliza muito bem as metáforas, e mais uma vez aqui a gente vê que é uma literatura de cunho social, porque o Gwynplaine ele vai representar a miséria humana, a desigualdade social. Então, mais uma vez, a gente lendo o romance, a gente questiona a respeito dessa ideia de monstro. O que é monstruoso no romance? Aí fica uma questão para quem for ler. É mais monstruoso o protagonista, o Gwynplaine, ou a aristocracia? Quem é, no caso, o monstro em O Homem que Ri? Fica então essa questão. Tá certo, gente? Então eu gostei muito de O Homem que Ri, mas eu recomendo que, se você não é essa obra não é a obra assim inicial para se começar a ler o Victor Hugo. Eu sugiro que você comece pelos Miseráveis. Esse romance aqui me pareceu mais complexo e até mesmo mais metafórico que outros do Victor Hugo. Tá certo, gente? Então esse foi meu comentário. Eu gostei demais de O Homem que Ri. Recomendo fortemente para quem gosta de romantismo francês e admira o Victor Hugo. Se você gostou, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Até mais com outros comentários.